Deus te abençoe. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta, né? Para darmos continuidade a esse mini treinamento, mini cursinho para evangelismo e discipulado infantil. No vídeo anterior, nós estávamos falando sobre o evangelista. Vamos dar continuidade agora, certo? Qual é a característica do evangelista, né? É semelhante à do discípulo, certo? Ele ama, ele tem senso de responsabilidade, ele separa o tempo para o preparo da aula, não deixa para a última hora. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que ele, no dia da aula, quando chegava, dizia: "Vocês me desculpem, mas eu não tive tempo de preparar a aula, mas a palavra do Senhor diz: abre bem a tua boca e eu te encherei." Louvado seja Deus. Ele citou a palavra do Senhor, que está corretíssima, mas essa palavra é para ser usada no momento quando a pessoa não teve a mínima condição de fazer aquilo que a Bíblia manda fazer, examinar, né? Aquele que ensina, que haja dedicação no ensino. E a obra do Senhor não pode ser feita com negligência. Então a pessoa citou a palavra do Senhor no momento errado, não é verdade? Né? E não adianta a gente querer emendar, passar por cima, porque a criança sabe. Ela sabe quando a gente não tem segurança naquilo que está falando, e você tem que estar seguro naquilo que você está falando, certo? Então, ele imita a Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: "Sede meus imitadores naquele que eu sou de Cristo", né? Imitar Paulo não nos defeitos, naquilo que ele imita Cristo. Louvado seja Deus. Dá bons exemplos, né? Dependente de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo ali em João capítulo 15, versículo 5, né? Que ele disse: "Sem mim nada podeis fazer", né? Não desanima. Aqui em 2 Timóteo, deixa eu ver, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim: "Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra", né? Então, vem as dificuldades, não desanime não, vai em frente, porque isso agrada ao Senhor, né? Sabe ouvir, né? Porque muitas vezes a gente só tem boca, às vezes a criança quer falar. Não impeça da criança falar, não. Ela sente necessidade de falar da dificuldade dela, ou então algum problema, né? Seja ético, né? Você escute e não saia divulgando por aí, citando nomes. Você cita um problema, mas como exemplo para outros, certo? Mas não vai divulgar nome das pessoas para os outros não, que isso é feio, não é? Isso é fofoca, né? Sempre espera bons resultados. Depois você lê ali em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Não desista da criança. Como eu já falei, teve algumas irmãs que nos disseram: essa criança, a criança que a gente evangelizou, ela não nasceu de novo não, porque ela não tá dando exemplo. Eu digo: olha, irmã, ela é uma nova criatura, sim. Ela precisa o que? Ser ensinada. Ela precisa ver os exemplos, né? Ela precisa fazer aplicação e ser ouvida, ser questionada, conversar, ter um tempo para conversar com essa criança. Eu já falei um testemunho que já tem em outro vídeo, vou dizer só rapidinho assim, que quando a criança estava dando trabalho, então vinha uma pessoa, certo? No caso, na época era meu filho, tirava aquela criança da sala, ia conversar com ela e eu continuava dando a aula normal, certo? E Deus fez grandes coisas
grandes coisas na vida dessas crianças. Graças a Deus não foram muitas, né? Mas você de repente pode se deparar com problemas seríssimos dentro da sala, né? Que nós nos deparamos também, mas Deus nos deu vitória em nome de Jesus, né? Onde você questiona onde eu devo evangelizar? Quando você preparou já, você vai preparar o seu projeto, o seu planejamento, né? Fazer depois do treinamento, então você já sabe o local, já escolheu o local, né? Você pode evangelizar ao ar livre, né? Como nós começamos evangelizando ao ar livre, né? Mas exemplo bíblico você vê ali Jesus no Sermão do Monte, né? Ali em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 e 2, né? As bem-aventuranças, você evangeliza na igreja, Jesus deu exemplo. Jesus costumava ir aos sábados nas sinagogas para ler, né? E ensinar as escrituras, né? No seu lar, a palavra do Senhor manda você ensinar o seu filho, desde pequeno, né? Lá em Deuteronômio capítulo 6 e Provérbios 22, 6. E ainda nós vemos o apóstolo Paulo ali falando na sua carta a Timóteo, né? Vamos ler aqui capítulo 3, versículo 14 e 15. Louvado seja Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, o apóstolo Timóteo, né? O pastor Timóteo, né? Ele aprendeu as escrituras desde a sua infância, aprendeu dentro de casa, né? Você pode evangelizar na rua. Eu já não aconselho você levar as crianças para a sua casa, porque como ela vai se sentir segura, amada, protegida, amparada, ela vai querer estar perto de você. E ela indo para a sua casa, ela vai querer estar sempre na sua casa. Isso poderá trazer alguns problemas futuros, certo? Não é bom. Apenas para na sua casa, apenas assim, para um trabalho individual e temporário, pouco tempo, certo? No colégio ou nas associações, quando não existe espaço, local nenhum você está encontrando para fazer o trabalho, então você, através de ofícios, né, você escreve nos colégios escreve para o diretor, nas associações, geralmente é presidente de associação, né? Então, você escreve através de ofícios pedindo autorização. E é bom que o pastor da igreja assine este ofício, certo? O ensino, como é que deve ser? Olha, o manual do professor deve ser sempre a Bíblia em primeiro lugar, sempre, certo? Então, a nossa regra de fé e prática é, a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, sempre a Bíblia. Você pode estudar tendo outros recursos, mas que, se não estiver concordando com a palavra, você despreza e fica com a palavra. Eu sempre fiz isso, para não correr o risco de estar ensinando aquilo que não é da vontade do Senhor, né? De repente, uma doutrina fora da Bíblia, né? Louvado seja Deus. Então, eu tenho também, graças a Deus, a Bíblia de Estudo Pentecostal, certo? A Bíblia explicada de Macnaim, certo? Excelente essa Bíblia. Inclusive, os autores, né, os escritores, eles têm passagens bíblicas que eles são conscientes que não, pelo menos até aquele momento em que eles escreveram, eles não tiveram entendimento e passam por cima. É assim, eu concordo plenamente com eles. O manual bíblico, louvado seja Deus. Pense a bênção nesse livro, é de Henry Halley, né? Ele é muito conhecido, esse manual, pelo povo de Deus,
esse servo do Senhor, ele pedia, segundo o testemunho dele, né? Ele pedia fé, mais fé. E ele percebeu que à medida que ele lia a palavra do Senhor, ele ia tendo mais fé. Quando ele escreveu esse manual, ele já tinha lido a Bíblia 100 vezes. Sim, 100 vezes. E nós sabemos que tem servos do Senhor, se não me engano, foi o pai do pastor Gesiel Gomes. Na época, quando ele deu testemunho, já tinha lido a Bíblia toda 250 vezes. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda, eu tenho aqui, ó, a Bíblia de recursos para o ministério, né, com crianças. Pense a bênção, né? Ela foi elaborada com a APEC, né? Aliança Pro Evangelização de Crianças. É uma bênção essa Bíblia. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. O ensino, como é que ele deve ser, né? Então você deve usar parábolas como Jesus nos ensinou. Parábola é parabolar, colocar as coisas lado a lado. Jesus começava a falar de algo conhecido para chegar ao desconhecido, que era exatamente a verdade espiritual, o ensino, o aprendizado espiritual que ele queria nos dar para a nossa vida, certo? O exercício, você vai fazer atividades relacionadas àquilo que você ensinou, seja por perguntas e respostas, né? Seja um questionário oral, seja um questionário escrito, seja você colocando o versículo e colocando uma figura para eles pintarem ou fazer colagem, certo? Louvado seja Deus, de memorização, pintando aquilo que ele ouviu na lição, não é? Louvado seja Deus. Eles vão aprender a importância de você dar a oferta, de ajudar o próximo, né? Louvado seja Deus. Ali em Tiago, louvado seja Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Então, cumprir a palavra, cumprir aquilo que foi aprendido, né? E você, assim, sempre mostra entusiasmo com as histórias bíblicas, com os exemplos, as experiências que você teve, né, pessoal, as experiências que você teve com as crianças que você já trabalhou, experiências de crianças bíblica, né, que tem muitos exemplos você tem que relatar aquela história com bastante entusiasmo, né? Não esqueça de fazer elogio às crianças, aquelas que participaram, né, que foram motivadas assim, sentiram desejo de cooperar, não é? Louvado seja Deus em alguma coisa. Estimule essa criança, né, para que ela sinta prazer, desejo de voltar na próxima semana, né? Porque nada é por violência, né? A palavra diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Está lá em Zacarias, né? Louvado seja Deus. Já que a aula é uma só por semana, né? E apenas 2 horas. Então essa criança, no decorrer da semana, ela está envolvida com muitas coisas que podem tentá-las a desistir, não é verdade? Conduzindo-as para um lado que não agrada ao Senhor. Então é muito importante você fazer um bom planejamento e motivar e cativar essa criança para que ela volte na aula seguinte, certo? Você lembra quando Jesus chamou o apóstolo Pedro, que disse assim: eu te farei pescadores de homem, não é? Pedro era um pescador de peixe, não é? E agora, porque o pescador, nós sabemos que o temperamento do apóstolo Pedro, ele era sanguíneo e colérico, olha como era forte, não é?
Mas ele tinha também, como pescador, ele precisava o quê? Ser paciente, né? Ter calma, ter tranquilidade, né? Ser estratégico, né? De como a melhor maneira, usar de estratégia para pescar aquele peixe e nunca perdendo uma oportunidade, né? Eu me lembro agora do meu sogro, que nós fomos algumas vezes, né? Eu acredito que mais de 10 vezes nós fomos para uma praia deserta, onde ele pescou 40 anos, assim como um hobby, não como sobrevivência, mas porque ele amava a pescaria. E ele pescou 40 anos, né? E ali, daquelas vezes que nós íamos com ele se afastava da gente, porque os meninos pequenos ficavam ali fazendo barulho na água e espantavam o peixe. Então não vá com muito barulho não, para não espantar, vá com calma, né? Uso de estratégia, né? Louvado seja Deus. Eu vou parar por aqui, porque o tempo já se foi. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.